O professor, a gente já vai se acumulando aqui nessas duas fileiras. Isso. Eu ainda não estou mordendo ninguém, ainda estou, tá tudo certo ainda, então eu só ameaço, né? É igual cachorro, late, late, late. Vamos lá. Eu vou pedir para você se acalmar um pouquinho, nós vamos orar novamente. Sei que a maioria acabou de sair do culto. Nós vamos orar para que Deus possa falar conosco neste dia também. E assim a gente possa continuar louvando o nome dEle. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Pai, somos-te gratos pela Tua misericórdia e justiça, porque ela se renova a cada manhã. E nesse momento nós queremos colocar o nosso corpo e alma, os nossos pés, aonde nós estamos. Na sua casa, no seu altar, porque aqui podemos receber como irmãos aquilo que o Senhor tem preparado e programado para nós. Tenha misericórdia de nós, para que o nosso coração esteja aberto a entender a Tua palavra. Misericórdia de mim, ó Pai, para que o meu pecado não se aplique naquilo que o Senhor tem a comunicar para esse povo. Então perdoe os nossos pecados para que estejamos de almas limpas perante o Senhor, para poder aprender mais de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto, eu sou administrador de empresa e trabalho com engenharia, apesar de não ser engenheiro há muito tempo, e eu tenho uma forma de olhar as coisas bem quadradinha. Então a minha vida sempre foi assim. Eu digo que a minha conversão, ela foi uma conversão de passo a passo. Deus foi moldando realidades na minha vida. Eu não tive nenhuma experiência, saiu lá e de repente Deus abriu o mar e eu passei no mar de perna seca. Não tive isso, foi devagarzinho, Deus foi tratando comigo. E isso a gente tem experimentado então sobre essa realidade neste tempo. E com o tempo eu aprendi que Deus tinha muito mais do que algo simplesmente de letras, da Bíblia como escrita. Deus queria mais de mim, Deus queria me colocar em um momento que eu poderia depender mais dEle. E esse tem sido aquilo que Deus tem colocado e me chamado para dar aula. Para quem sempre estava só administrando as coisas da igreja, Deus me trouxe, eu quero que você faça isso. E quando eu entendi isso, eu comecei a entender um pouquinho do que era experimentar mais de Deus. A ponto que nós colocamos esse tema na nossa sala. Eu dou aula há algum tempo já na sala que fica lá junto com o coral. A maioria dos alunos são alunos do coral, mas ela é uma sala como toda outra da IBD, para qualquer membro. E o nome da sala é Experimentando Mais de Deus. Como eu e você, como seres humanos, ou humano ser, nós já vamos entender um pouquinho disso, podemos experimentar mais de Deus na nossa rotina. E o ano passado nós trabalhamos esse tema, experimentando mais de Deus na oração. Inclusive, rendeu um livro no final do ano. Então, se você quiser, está na internet, ele não tem fisicamente. Experimentando mais de Deus na oração. Foi algo que nós entendemos, nos aprofundamos, colocamos ali o nosso coração e alma, e junto com aquele grupo nós podemos entender como Deus se manifesta em todas as coisas da nossa vida, e como a oração pode ser um reflexo disso. E hoje o que eu vou fazer para vocês é dar um spoiler. Nós vamos tentar passar aqui por quase 20 aulas em 15 minutos, não, um pouquinho mais. Então vai ser bem corrido, mas é sobre o que essa sala vai estudar nesse ano que se iniciou. Então esse ano nós começamos a falar sobre experimentando mais de Deus. Não é uma questão de poder, mas sim de autoridade. Nós vamos compreender então como essa questão de poder e autoridade é dada na Bíblia. O poder de Deus, aquilo tudo que Ele pode fazer, e a autoridade que Ele confere a mim e a você em todas as coisas que nós vamos caminhar. Nós vamos explorar isso. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre essa forma que nós, como seres humanos, podemos entrar nessa dinâmica. E para isso, a gente precisa entender um pouquinho antes sobre a nossa origem e o nosso propósito. Que essa será a primeira aula, inclusive, como acontece
e por que nós estamos aqui, por que existe poder e propósito e autoridade em nossa vida. E nós vamos buscar isso lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis 1, 26 a 28. Se você quiser abrir, pode, nosso texto depois vai ser em 1 Samuel. Mas Gênesis 1, 26 a 28 fala exatamente dessa essência, do momento que Deus criou todas as coisas. Assim diz a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Chamados para ser semelhança de Deus, chamados para viver a semelhança do Pai, conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, chamados para ser por Deus uma continuação daquilo que Ele criou. E essa continuação daquilo que Ele criou, esse chamamento que Deus faz para a gente, é um chamamento no invisível. Porque nós somos a semelhança do Pai, nós somos a semelhança do Criador, a imagem e semelhança, como diz em Gênesis, porém muito daquilo que nós somos está no invisível, não é no visível. E a palavra de Deus vai discorrer depois disso tudo sobre essa questão da semelhança de Deus, e vai mostrar que a semelhança de Deus não está no poder que Ele pode operar, como Ele fez e criou todas as coisas. Mas a semelhança de Deus está muito vinculada a essa convivência com o Pai, e ser e ter o coração de Deus. O pecado, logo após isso, também em Gênesis, trouxe essa disfunção, essa distorção. E a partir de agora, tanto Adão e Eva, quando estavam lá no paraíso, eles deixaram de ter essa essência invisível e quiseram buscar uma essência visível. Se você se lembrar, então, o inimigo chega para Eva e para Adão e fala assim: vocês podem mais, vocês podem ter o mesmo poder que Deus tem. Por que não pode comer dessa árvore? Significa que se você comer dessa árvore, Deus não quer que você tenha o poder dele? Então, Adão e Eva vão lá e corrompem-se, e se corrompem, e o pecado entra no mundo, e nós agora mudamos a nossa mente, tiramos a nossa mente, sai aquela máscara que o pecado estava, Deus condenava, e a máscara do pecado vem em nós, e agora a gente enxerga o mundo não mais com uma realidade, a semelhança do interior de Deus, mas buscando o poder que Ele pode operar. Então, Adão e Eva querem poder fazer como Deus. E desde o pecado, o ser humano continua querendo ter o poder para poder fazer as coisas. O poder de mandar nos outros, o poder de conquistar, o poder de ter mais, o poder de poder fazer as coisas acima de qualquer um. E essa distorção, essa disrupção que acontece, nos afasta de Deus. E isto acontece com o ser humano, e nós vivemos esse pecado, vivemos a consequência desse pecado até hoje. E por isso que no nosso dia a dia é tão difícil a gente conseguir ser a essência de Deus, representar a imagem e semelhança de Deus, numa forma invisível, porque o que nós enxergamos e o que o mundo nos apresenta é uma forma visível do poder. Então, se você não tiver o carro do ano, se você não tiver o emprego que está na moda, se você não viajar para o exterior, você não tem o poder que Deus pode te dar. E isso veio também, infelizmente, se alastrou em várias tentativas de igreja, que colocam ali que se você for para lá, você vai ter esse poder que o mundo coloca, e não o poder invisível que foi dado através do Pai. E tudo isso que nós estamos colocando, nós entendemos, e essa vai ser a nossa introdução. Nós vamos trabalhar então para experimentar a vontade de Deus, experimentar o que Deus tem para nós, a partir de uma figura muito conhecida, que é Davi. Basicamente, nós vamos, nesta sala esse ano, caminhar pela história de Davi, desde da sua origem, o seu nascimento. Possivelmente, no primeiro semestre, nós só vamos conseguir chegar até Golias, tá? Então, nós vamos caminhar ali, você vai ver um pouquinho aqui cada tema das aulas. Nós vamos caminhar ali da onde Samuel, que vai chegar em Davi, para dar para ele uma novidade de vida, até a hora que Davi enfrenta Golias. E nessa circunstância, agora sim, se você quiser abrir sua Bíblia, em 1 Samuel, vamos abrir no capítulo 16,
nós vamos compreender através desta vida de Davi, como nós podemos experimentar mais de Deus dentro desse invisível e deste visível poder que Deus nos dá, para que eu e você compreendamos no final que não é uma questão de poder, e sim uma questão de autoridade. Se você caminhar comigo, você vai perceber que Samuel, antes disso, o povo de Israel, que está sendo ali dirigido por Deus, reclama para o Senhor e fala assim: Deus, nós queremos um rei como todos os nossos vizinhos têm rei. Então o povo está reunido lá, ele levanta a mão e fala: Deus, nós não queremos mais profetas, nós não queremos mais, nós queremos um rei. E Deus fala assim: esse rei não vai ser bom para vocês. Vocês estão olhando as coisas a partir do olho humano. Vocês estão olhando a sua realidade a partir de uma perspectiva pecaminosa. E Deus fala: vocês não precisam deste rei. E o povo fala: nós queremos. Todos à nossa volta têm reis que os dominam, que dão um caminho. Nós queremos esse rei. E Deus permite isso. E o povo então começa a sofrer com o rei. E nós chegamos então em Saul, antes do capítulo 16 aqui, chegamos em Saul, quando Samuel é levantado por Deus para fazer uma inversão na história, para começar uma inversão nessa história que o povo estava vivendo, porque o rei que aqueles irmãos nossos pediram estava oprimindo, estava indo contra as vontades do Senhor. Então, o começo do 16 está exatamente assim, fala isso o versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reines mais sobre Israel? Então Deus, conversando ali com Samuel, ele fala assim: até quando você vai ter pena? Eu já disse o que era para acontecer. E você vai ficar sem fazer aquilo que eu preciso fazer. E a história continua então, você vai passando pelos versículos ali. Então Samuel pergunta como é que ele vai fazer isso, como é que eu vou ungir um novo rei. Se eu tenho um rei que está hoje reinando, ele vai me matar, ele vai ser contra isso. E Deus apresenta uma estratégia bem interessante aqui para Samuel. Ele fala assim: não, você vai encontrar com Jessé, com a família de Jessé, e você vai prestar culto a mim. Vai prestar culto, vai queimar um holocausto ali para mim. E isso vai ser o momento em que nós vamos, e eu vou te apresentar quem será um novo rei sobre Israel, aquele que eu estou tirando para poder reinar novamente sobre Israel, mas agora não mais com a vontade do povo, mas sim com a minha vontade. Então, quando nós chegamos ali no verso 7, o Senhor dá uma orientação a Samuel e fala assim: porque o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Neste momento começa uma inversão, inclusive cultural, na cabeça de Samuel, que tem como referência um rei como Saul. Segundo os estudiosos, Saul devia ter 1,90 m, 1,80 m, ele era um dos maiores entre o povo dele. Tá? Eles eram uma pessoa forte, uma pessoa que, quando chegava na igreja assim, não, ele deve ser o rei mesmo, só pelo porte dele, grandão, sem barriga. Então, um cara que chegava ali, chegava fazendo panca. Então, Samuel tem isso, e o povo olha então para essa figura e trata essa figura com poder. E Deus fala: não atente para a sua aparência, você vai escolher uma pessoa, mas não olhe para a aparência, porque eu não vejo o que vocês veem. Eu não vejo o que a cultura vê, eu não vejo o que a sociedade vê, eu vejo o coração. E a história continua então, daí no versículo 7, nós lemos aqui, então é um tema, vai ser uma das aulas, tá? O propósito original ser a expressão visível do invisível, e Deus vai tratando conosco então dessa forma de como enxergar esse invisível de Deus. E aí no verso 11, tem uma frase muito interessante, porque então Samuel chega lá para Jessé e fala assim: eu quero ver seus filhos. E Jessé rapidamente chama os filhos dele e fala: olha esse cara aqui, ó, esse aqui é o meu mais velho, olha o tamanho dele. Esse aqui tem um cara forte também, um cara alto. Jessé
não recebeu do Senhor a mesma instrução que Samuel, está pensando como o homem vê. E aí chega no verso 11, tem uma pergunta interessante. Então, Samuel perguntou para Jessé, acabaram-se os filhos? Por que essa pergunta? Porque Samuel, se você ler, passou diversos filhos perante Samuel. E toda vez que passou um filho, Jessé fala, não é esse. O Senhor fala através de Samuel e fala, não é esse. E no final da história, o pai esqueceu do último filho. A ponto do Samuel chega e fala assim, mas acabou os filhos? Eu tenho certeza que Deus me mandou à sua casa, porque aqui na sua casa eu iria achar quem seria o sucessor de Saul, mas não tem mais ninguém. Ah, tem um sim, e o texto continua. Ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas, mas ele é pastor. Deixa eu contar para você, não serve não. Ele tem os olhos azuis, ele é fraquinho, o negócio dele é tocar harpa, o negócio dele é ficar com as ovelhas. Os irmãos dele não, que te mostrei, não é. Você está entendendo o que eu estou falando? Não sei se você já viveu isso ou não. Não, esse meu irmão, essa pessoa do meu trabalho, essa pessoa da minha vida que está no meu redor, ela é muito mais do que eu, e eu estou ali naquele canto a ponto de ser esquecido pelo pai. E aí então Samuel fala a Jessé, manda chamá-lo, e nós não vamos comer antes que ele chegue. E aí então o pai manda chamá-lo, tudo bem, daí ele fala que ele era ruivo, pequenininho, magrinho ali, bonitinho, mas sem muita expressão de rei. Se entrasse na mesma sala com Samuel, iriam pensar que era qualquer coisa, mesmo menos o futuro rei de Israel. E ele olha então e fala assim, deixa eu ver quem é. E quando ele entra, então, dentro da sala, de fato, tem uma novidade. Verso 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois é este que eu escolhi. Então, uma outra aula nós vamos ter missão de Deus, transformar, não apenas consertar. Quando você olha a história e Deus fala de Saul, ele fala que eu preciso arrancar Saul porque não mais me agrada. Então ele vai consertar um problema, mas Deus está muito mais trabalhar comigo e contigo numa transformação, muito mais do que uma correção. E eu vou explicar de uma forma bem interessante. Quando você, quem é pai e mãe aqui, chama uma criança com seus 9, 10 anos para ajudar a fazer alguma atividade doméstica, você espera que essa pessoa faça, essa criança, ela consiga fazer aquela atividade 100%, ou você espera estar ensinando a ela sobre aquilo que ela vai fazer para frente? Se eu chamo meu filho, não mais agora que ele é maior que eu, mas quando eu estava com 9, 10 anos para me ajudar a lavar o carro, eu espero no final o carro limpo, ou eu espero estar ensinando alguma coisa para ele naquele momento? Então Deus aqui, Ele não está querendo o carro limpo, porque se eu quisesse um carro limpo, era melhor mandar no lavador. No Lavacar fazia isso. O pessoal tem equipamento e vai me entregar o serviço que eu quero. Quando Deus chama a mim e a você para ajudar a lavar os pratos, para ajudar a entrar, Ele está falando de um processo, uma transformação. Porque se Ele quisesse que tudo fosse resolvido, Ele tinha poder para fazer sem mim, sem você. Então Ele busca para transformar aquela realidade, e não simplesmente para executar uma ação. E isto é o invisível sendo pautado a partir disso. E no verso 13, então, continuando a nossa leitura, o texto fala o seguinte, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Deus nos olha e quer transformar uma realidade a partir da minha e da sua vida, para que a gente possa ter uma experiência a mais com Ele, o Senhor mesmo vai fazer a ação através de nós. Lembre que nessa época o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Só aconteceu depois que Jesus é ressurreto. Então, nesse momento, o Espírito Santo, para habitar em algum dos nossos irmãos, tinha que ser dado por Senhor. E o texto continua falando que quando o Espírito Santo foi para Davi, o Espírito Santo saiu de Saul. Saul, inclusive, começou a ter pesadelos, sonhos. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso, a ponto de chamar, então, Davi
para vir à casa dele tocar harpa, para acalmar. E não foi à toa que ele chamou Davi. Apesar de ungido como pastor, ou isso é interessante, fico com essa informação, apesar de ser ungido como pastor, Davi continuou fazendo as coisas que um pastor faz. Davi não saiu naquele momento, então agora eu sou o rei e vou para lá tomar o meu lugar como rei. Tinha muita coisa para acontecer e Deus estava cuidando dessa história, no invisível, sem aparência, sem poder. E essa pessoa bonitinha, boa aparência, com belos olhos, ruivo, estava sendo preparado por Deus no invisível. A partir do momento que o Espírito Santo entra em Davi, Deus começa a mudar a história de Davi. Uma próxima aula que nós vamos ter lá, Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos partir então para o verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Olha o momento de mudança. Apesar de Davi continuar com as ovelhas, mesmo após ungido, Deus começa de forma invisível também a trabalhar com Davi. E Saul, que não é bobo nem nada, sabendo que o Espírito saiu dele e está agora em Davi, chama Davi para conviver com ele lá no palácio. E Davi, que conhecia então ovelhas, conhecia então a realidade do campo, começa a conhecer a realidade do reino. E Saul pega Davi, gruda ao seu lado, o texto fala, e vai começar a caminhar com Saul, e Davi vai começar a entender como Saul faz, e nas horas que Saul fica desesperado à noite com os sonhos, eu acho que ele assistiu muito Monsters S.A., né? Abriu a porta, pá, e aí vem Davi, começa a tocar então a harpa, e a partir dali então, Davi começa a entender sobre essa realidade. 1 Samuel 17:20, tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e o cabrito, e o enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e fez o seu escudeiro. Deus vai preparando o caminho. Não podemos abandonar as responsabilidades que Deus nos dá. Fazendo uma comparação, quem veio do interior aqui? Eu vim do interior. Interior, é isso aí. Eu estou lá no campo, lá na roça, conheço a realidade da roça, e de repente eu sou chamado para ir lá no palácio, aqui no centro cívico, ficar ao lado do governador, ou sou chamado a Brasília a ficar ao lado do presidente. Difícil, né? O cara da roça, que vivia lá falando errado, com o português travado, e de repente sai de uma realidade com seus parentes e amigos e vai para outra. Não fugir da responsabilidade. É isso que está acontecendo aqui, que Davi rapidamente, o seu pai fala, vai, pega o jumento, pega o que você tem, monta aí, pega a estrada e vai lá, porque tem algo acontecendo através de você. E nós vamos entender isso sobre como Deus age em nós, quando a gente não abandona e não deixa a nossa responsabilidade fora. E a partir disso, então, vai lá 17:24. Vou dar um pulo agora também aqui, para a gente poder caminhar no tempo. 17:24. A gente, então, só para... eu pulei demais, acho que pulei um slide aqui. Então, vou voltar um pouquinho antes. Volta a fita aí. Então, aconteceu tudo isso, chamou eu estou lá no... Chamou então, Davi vai lá com Jessé, e vamos para o 17, tá? 17:1, desafio de Golias, depois eu vou para o 17:24, pulei ali nos slides. O que acontece então aqui? Davi vai para o rei, volta para casa também, porque o povo está em guerra, ok? Ajuntaram-se os filisteus, 17:1, e as tuas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam em Socó e Azeca, os Efes-damim.
Nesse momento, então, Israel entra em guerra, Davi possivelmente volta lá para os seus pais, e possivelmente não, ele volta para os seus pais, e os habitantes da cidade, os homens, são chamados para a guerra. Então, esse agora é o cenário, tá? Caminhando aqui, então entrou um novo desafio aqui, e este é o cenário. Quando isso acontece, aparece então, dentro dos inimigos, um tal de Golias, né? Um homem forte, um homem guerreiro, um homem que deveria ter uns 10 centímetros a mais que Saul, não era muita coisa também. Perto de Davi era um gigante. Saul já era forte, já falei para vocês, aí quase 2 metros de altura, e 2 metros e pouquinho de altura, e Golias devia ter uns 2,10, talvez os jogadores de basquete hoje em termos de altura, mas o cara é forte. Tá? Então, nós vamos entender um pouquinho isso, e esta guerra está acontecendo. Essa guerra está ali se desenvolvendo. E num momento qualquer, então, eu acho que o texto não fala isso, mas eu acho que foi a mãe de Davi, tá? Fala que foi o pai. A mãe dele falou assim: ô bem, teus filhos estão em guerra. Se fosse mineiro, né, Luiz? Teus filhos manda um pão de queijo para eles. Eles devem estar precisando de alguma coisa lá. Está tão longe. Fala para Davi ir lá levar um pão de queijo para ele. Davi, então, pegou o iFood dele, né? Foi contactado lá, pegou o jumentinho dele e juntou aquela porção de comida que o pai falou, vai levar isso lá para seus irmãos. E Davi, então, lembra que ele já está ungido, tá? Ele já foi ungido como sucessor de Saul, mas Deus está trabalhando com ele. Pega, então, o jumentinho e vai lá encontrar os irmãos, e quando chega lá, ele começa a ver uma realidade muito diferente daquela com que ele tinha pensado, e muito diferente daquela com que estava acontecendo, e conhece esse tal de Golias, quando Golias vem desafiar o povo de Israel, dizendo: quem são vocês? Então o texto fala que Golias se apresentava e perguntava: quem de vocês vai guerrear contra mim? Quem de vocês tem poder para vencer, para me vencer, com o poder que eu tenho, com a minha armadura, com a minha força? Quem de vocês vai me desafiar? E naquele momento havia um silêncio em Israel. Brincando como hoje, ficava somente o grilo. Cri, cri, cri. E o povo de Israel quieto. E o Golias vinha diariamente fazer isso. E quando Davi viu isso, Davi ouviu esse arraial dos homens, fala o versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvadas e 1 palmo, trazia na cabeça capacete de bronze, vestia uma couraça de escarnas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleira de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. Eu nunca vi como o povo de Deus conhece o inimigo tão bem. De longe, ele sabia do peso do capacete. Você já viu isso na sua vida? Você vê algo desafiante na sua frente, você conhece tudo do inimigo, mas esquece de quem é o seu Deus? Deus está tratando com o povo desta forma. Deus olha e aquele povo sabia tudo sobre Golias, sabia tudo sobre aquele indivíduo que estava desafiando o povo, sabia quanto pesava, sabia qual era o seu tamanho, sabia qual era o peso da sua armadura, sabia como ela funcionava, sabia tudo, mas se esqueceram de quem era Deus, de quem era o Deus daquela história. Então Davi chega ali e fala assim: quem é esse cara? O que esse cara está fazendo aqui? Então, conhecendo um pouco dessa realidade, o que esse cara está querendo? Quem é ele? E daí Davi senta, eu imagino, o texto fala que Golias se assentava, né? E depois se levantava para fazer isso. E Davi está conversando ali, eu imagino para a estatura de Davi, eu imagino Golias sentado, e Davi olhando Golias lá, ele fala: quem é esse cara? E Davi vê um negócio que eu acho que nós não queremos ver normalmente. Porque Davi fala assim: ele é um incircunciso. Ninguém apresentou Deus para esse cara. Da visão de Davi, talvez Golias com a armadura estivesse de perna aberta. Ele fala: eu sei que esse cara é. Ninguém apresentou Deus para ele. É a visão que Davi tem. E para Davi nada mais importa nesse momento, porque ele sabe que essa pessoa não tem pai. Não foi apresentado o Deus Criador para ele. E ele está desafiando o Deus Criador. E esse espírito
que até então estava dentro de Davi de forma muito, como nós dizemos, que ninguém enxergava, agora começa a aflorar, porque do invisível Deus começa a trazer o visível, ensinar, e Deus começa a trazer esta realidade para Davi. Então o texto continua dizendo para ver que é isso. Nós não podemos deixar, quem é esse incircunciso que fica falando sobre o povo de Deus? E entrava então nessa nova momento de Davi, aonde nós podemos conhecer a nossa realidade. 17, 26. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Conhecendo a nossa realidade, conhecendo nosso momento. E Davi continua então aqui, e ele fala: eu vou enfrentar esse homem, eu vou enfrentar esse desafio, porque eu sei que ele não conhece a Deus. E o texto continua então, a partir do 31, dizendo: ouvindo essas palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Lembra que Saul já conhecia Davi, né? Conhecia Davi, Davi andou com ele, então tiveram muitas conversas ali, e ele chama então e fala assim: não desfaleça o seu coração, verso 32, por causa dele, teu servo irá pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, o 33, contra o filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e este guerreiro desde a mocidade. Quantas vezes nós queremos fazer algo, e Deus tem algo a nos dar para experimentar a vontade dEle, mas as pessoas que estão à nossa volta falam: não, você não é capaz disso, você não pode enfrentar isso, você não foi preparado para isso. Sabe o que eu estou falando? Um pouquinho antes, quando Davi foi de iFood e chegou lá com seus irmãos, vai ter uma aula dessa também, acho que pulou, chegou lá, o Senhor falou assim: quem é você, cara? Que intrometido, mais uma vez você é intrometido aqui conosco? Nós estamos aqui em guerra e você vem ver o que está acontecendo? Quer poder contar para os outros com essa história? Cara, quem é você aqui? Vai para casa, volta para casa. Os irmãos de Davi, quando ele chega ali, ao invés de falar: vem junto, vamos guerrear conosco e com Deus, não, sai daqui. Quem é você nessa história? Quem é você no pão da fila? É assim que fala normalmente? Quem é você? Então Davi constantemente, ele tem que enfrentar esse desafio, entendendo o seu propósito, e enfrentar esse sentimento. Não tem pessoas que apoiam, não tem pessoas que estão dispostas a ajudar, não tem pessoas que querem fazer algo diferente. Então Deus nos trata e vai tratando conosco, porque Ele quer que nós experimentemos mais dEle, conforme Ele vai nos dando, inclusive, momentos de conflito, momentos de tristeza, momentos de dúvidas. Ele fala: não, mais uma vez, e mais uma vez. É Deus tratando o coração de Davi, para que ele possa assumir em função disso. E ali no 38, então, tem a seguinte frase: Saul vestiu a Davi com sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Quantas vezes querem colocar uma roupa nova sobre você naquilo que Deus chamou para ser feito? Lembra que eu falei para você guardar? Davi era pastor. Davi foi apresentado e ungido como pastor. E muitas vezes nós queremos alcançar algumas coisas, ou o mundo quer que nós alcancemos alguma coisa, que é mudar a nossa roupa, mudar aquilo pelo qual nós fomos chamados. E tentam colocar aquela armadura em Davi para poder enfrentar então Golias. E Davi fala assim: eu não consigo, eu sou pastor, eu não sou guerreiro. Deus me fez pastor a enfrentar as coisas. Eu não sou guerreiro, eu não sou aquele que vai fugir disso. Eu sou exatamente isso que Deus me fez. Eu não preciso dessa armadura, porque o chamado que Deus me deu é invisível. Eu não preciso que me enxerguem com essa armadura de rei. Eu preciso que me enxerguem como filho do Senhor, colocado para defender e para enfrentar
Golias. E ele fala, não, isso não dá. Um pouco antes disso, no verso 36, Saul ainda pergunta para Davi, Davi, como é que você vai enfrentar esse cara? E daí ele fala assim, vamos 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro à sua boca, levantando-se contra mim, agarrei pelo braço e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso, e eu posso matar Davi. Golias, desculpa, obrigado. Estão prestando atenção, né? Isso é bom. Posso matar Golias. Então, Davi olha e fala assim, olha a minha história. Olha a minha história. Eu já enfrentei alguns desafios. E quando eu enfrentei isso, eu não tinha nem um telefone para filmar o que eu fiz, nem bater uma foto. Estava no invisível. Eu era pastor de ovelha, era eu, as ovelhas de Deus. Eu matei um leão, eu matei um urso. E quando eu fui refletir sobre isso, quantos ursos e leões Deus colocou na minha vida? E naquela hora eu virei e falei assim, ih, Deus, esse leão não é meu não. Esse leão é do outra história. Quem já enfrentou leão foi outro amigo meu, que estava nas covas do leão lá. Eu só sou pastor de ovelha. Eu não tenho nada a ver com isso. Leão, pastor, vem aqui enfrentar um leão que está acontecendo aqui, porque esse leão não é meu não. E ele fala, não, Deus me deu o leão. E depois que eu enfrentei e matei o leão, Deus me deu um urso. E depois que eu enfrentei e matei o urso, Deus me deu Golias sentado. E depois que eu vi Golias sentado, Ele me deu Golias em pé. O leão é meu problema. O urso é meu problema. Assim como Golias é meu problema. Nós então precisamos compreender que Deus vai trabalhando conosco para que a gente saiba enfrentar os problemas e confiando na provisão de Deus sobre tudo aquilo que Ele faz para conosco. Verso 40. Tomou o seu cajado na mão e o escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alfroje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Provisão de Deus, a confiança na provisão de Deus. Depois de rejeitar a armadura, saber que aquela responsabilidade é dele, Davi sai em direção ao filisteu, e aquele rio estava no seu caminho, e Deus rolou aquelas pedras naquele rio e naquele local, porque ele sabia que Davi passaria por ali. A provisão de Deus na nossa vida está exatamente aonde nós estamos. Normalmente, quando um problema é muito grande para a gente, nessa realidade, talvez alguém fale assim, eu vou lá para Israel, no Templo Santo, falar com os pastores, para que eu possa entrar no Santo dos Santos, ser abençoado pelo Senhor, para daí talvez enfrentar o inimigo. Deus coloca no nosso meio as provisões que precisa para que a gente possa enfrentar os desafios da nossa vida e assim experimentar mais de Deus. E Davi passa por lá, eu não vou entrar na discussão que são as 5 pedras, mas eu acho que o cabia ali na hora, o que ele pegou na frente ali, 5 pedras lisas, e ele vai então em direção ao inimigo, ao filisteu, àquele que está afrontando o nosso dia a dia como servos do Senhor. Isso acontece hoje, irmãos. Quantos Golias estão se levantando na internet, ofendendo a igreja, ofendendo o povo de Deus? E muitas vezes eu venho buscar em oração, eu até estudo, mas eu não saio em direção à defesa do Evangelho. Eu não saio em direção à defesa daquilo que Deus tem feito por mim e por você. Eu não saio em direção a esta realidade que Deus tem colocado para nós. Davi saiu. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que confiança é essa? Que autoridade é essa que Davi tem para poder sair contra aquele que o exército de Deus estava em silêncio?
E ele ainda faz algo. Você não conhece esse Deus, você é um incircunciso. Ele ainda anuncia Deus para Golias antes de atacar a pedra. Ele vai lá e prega ainda. Ele não só vai lá resolver o problema, mas ele vai lá e fala: você vai conhecer a Deus antes de morrer, nem que essa seja a última coisa que você faça. Aquele ladrão na cruz também, a última coisa que fez foi conhecer a Deus antes de morrer. E Davi faz isso, ele sabe do seu propósito, e ele vai defender e vai fazer o que Deus quer, com muita confiança, com muita autoridade. Experimentando mais de Deus não é uma questão de poder, mas é uma questão de autoridade. Porque não é com a minha e com a sua força, mas sim com as forças do Senhor, que age através de nós, que coloca em nossa vida providências para que nós possamos enfrentar aquilo que nós temos hoje. Tem um pastor que fala que nós devemos colocar a nossa cabeça e coração aonde os nossos pés estão. É muito interessante isso. É aqui, é hoje, é nesse local, é nessa cidade, é com essas pessoas. É aqui que Deus me chama para fazer a diferença. E se Deus me colocar noutra cidade, é ali, naquela cidade, com aquelas pessoas, com aquelas pessoas que estão em volta de você. É ali que Deus vai tratar. E Ele quer que você tenha mente e coração nessa hora. E Davi então sai em direção ao inimigo. Verso 45, eu já li, não lembro mais. 45 eu já li, desculpa. Então vamos passar aqui para a próxima aula. Então, verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-lhe a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus, e as bestas e feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, então, pela fé, faz uma transformação, não só na vida dele, não mais o invisível, agora o visível, mas uma transformação naqueles que estão em volta dele. Não só Golias conheceu o Senhor, mas como todos aqueles que vivenciaram isso e saíram contando, saíram dizendo que vão conhecer que há em Israel um Deus. Há Deus em Israel. Um Deus sim de poder, que trabalha com a minha autoridade que Ele me deu. E Davi continua nessa luta, e lá no 48, então, nós estamos acabando a aula de hoje, 48 fala: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alfroje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. A postura minha e sua como cristão, quando entendemos que nós temos posto a mão no arado, não é mais para olhar para trás. Davi, nessa hora, pegou as pedras, sabia da sua responsabilidade, conhecia a sua autoridade dada por Deus, e eu vou em direção a Ele. E se não for na primeira, vai ser na segunda, se não for na segunda, vai ser na terceira, e o que eu tinha de pedra, eu sei o que eu vou fazer. Porque é a minha ação, a postura que eu e você temos que ter de mini-cristos na vida e na enfrentar os problemas, se nós queremos experimentar mais de Deus. E no verso 51, então, o texto falou, pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e matou Davi. Matou Golias. Davi matou Golias. Corrija aí, matando Davi já. Davi matou Golias. Dentro da autoridade que Deus tinha te dado. Pois não é uma questão de poder, é uma questão de autoridade. Experimentar mais de Deus também está em entender qual é esta autoridade que Deus tem nos dado, tem dado a mim e a você. Reconciliação e autoridade, caminhos para experimentar mais de Deus. Entender o motivo pelo qual estamos aqui e pelo que Deus colocou em nosso coração e nos dá toda uma estrutura, uma providência daquilo que nós devemos fazer. É isso que nós queremos e precisamos entender. E nesta sala, meu nobre presbítero, superintendente da escola dominical, Dr. Cláudio, nós queremos então
com os irmãos, crescer no conhecimento de Deus e da autoridade que Ele deu a mim e a cada um de vocês, para experimentar mais de Deus na onde nós estamos. Que essa possa ser a experiência que venha do alto, a experiência que venha do próprio Cristo, para que a gente possa ser Cristo na vida dos outros e cumprir o papel que Deus deu a mim e a você, enquanto filhos dele. Amém? Vamos orar? Antes de orar, espera aí um pouquinho. Eu queria indicar um livro. Quando eu indico alguns livros na sala, aqui também vai. Ele se chama A Paixão de Deus por Sua Glória. É de John Piper, tá? Se você for na nossa livraria ali e falar que você assistiu a nossa aula aqui, você pegou essa recomendação, já negociei com eles, em vez de R$50, vocês vão pagar R$49, tá bom? Tá? Então, assim, já está negociado, você pode passar lá, fala com a Adalto, já está negociado com eles. Se você falar que saiu da EBD, você já tem todo esse desconto. Chama A Paixão de Deus por Sua Glória. Vivendo a visão de Jonathan Edwards, de John Piper. Este livro fala um pouquinho dessa história do ser humano, nessa vivência com Deus, experimentando mais de Deus na vida deles. Então, eu recomendo você, se você puder, passa lá, que vai ser muito edificante para a sua vida. Vamos orar então. Amado Pai, somos te gratos pela Tua graça, que no invisível transforma o visível. Que nas coisas que nós não vemos, encarnamos do Senhor, o Espírito que vem ao nosso encontro. E por isso te rendemos glórias, Deus. Te rendemos glória porque o Senhor nos amou, mesmo antes de nascermos. O Senhor nos amou quando nós pecamos, e o Senhor nos ama quando continuamos pecando. Porque o Senhor tem planos para que nós possamos fazer com a autoridade que vem do Senhor em nossas vidas. Assim como Davi, ó Pai, na história que contamos rapidamente aqui, o Senhor se manifestou em vários momentos, criando, ó Pai, essa autoridade, passo a passo, do leão para o urso, do urso para o Golias, do Golias para uma nação, para poder conviver com o Senhor e experimentar a sua vontade. Tenha misericórdia de nós e que da Tua mão possa vir o próprio instrumento e as providências para realizarmos o que o Senhor já predestinou e quer que realizamos. Em nome do Teu Filho Jesus, que da mesma forma, conhecendo o que deveria ser feito, fez, cumpriu e morreu na cruz por todos nós, é que nós te agradecemos. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dr. Cláudio. Vamos para o culto, para quem for, voltar para casa, volte bem.